Seu ambiente muda a sua mente. Eu vou trazer 7 mudanças psicológicas que acontecem com você quando você sai do país e quando você mora fora do país. Eu vou dar meus exemplos. Fica aí comigo que esse vídeo tá bom. A primeira mudança psicológica é se virar sozinho. É isso mesmo. É quando a gente sai da zona de conforto da gente. No meu caso, quando eu tinha 22 anos, eu morava com os meus pais e fui trabalhar em navios de cruzeiros. O meu primeiro despertar, meu primeiro chacoalhão foi quando eu fiz curso de inglês. Na teoria era tudo muito bom, mas quando chegou lá no navio, o idioma oficial é inglês. A gente tem que falar inglês lá dentro. E isso foi a minha primeira dificuldade, o meu primeiro desafio que eu tive ao chegar lá dentro. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui me desenrolando, fui aperfeiçoando o meu inglês. Hoje eu falo inglês fluente, consigo me comunicar bem, inclusive outros idiomas. Hoje eu falo espanhol, não é à toa que eu moro aqui em Honduras, falo super tranquilo, é o meu segundo idioma, vou dizer assim. E consegui desenrolar um pouquinho italiano, porque eu trabalhei numa companhia italiana. Esse foi o meu primeiro desafio de ter que me virar sozinha, foi a questão do idioma. A segunda coisa foi quando eu vim para cá, para Honduras. Eu tô aqui em Honduras há quase 10 anos e o meu primeiro e principal desafio foi a questão da comida. Então, por exemplo, eu sou originalmente de João Pessoa, na Paraíba, e eu acostumada com a comida nordestina, um cuscuzinho e tal. E quando eu cheguei aqui, era muita fritura. E aí eu tive que dar uma adaptada muito boa, me virar muito. Inclusive para encontrar alguns ingredientes e trazer um pouco do costume que eu tinha da minha casa, da casa dos meus pais, e trazer um pouco para cá. Esse foi meu outro desafio. Um terceiro desafio que eu posso incluir nesse primeiro item de se virar é a questão de você morar num país ou trabalhar num país que você não conhece, você tem que conhecer a cidade, é questão de transporte e questão de mapa, né? Quando você chega num lugar, você não conhece nada, você tem que usar GPS. E você tem literalmente você tem que se perder para se achar. E foi isso que aconteceu comigo várias vezes. Eu tive que me perder para achar o tal endereço e voltar para casa. Enfim. A segunda mudança psicológica é que você fica com a mente aberta. No meu caso, quando fui trabalhar em navio, eu tive primeiro choque cultural, porque lá no navio tem várias nacionalidades, né? Tem latinos, tem europeus, tem os asiáticos, enfim, é uma misturada toda lá. Quando eu fui morar na Arábia Saudita, assim como o navio, tem também outras nacionalidades. E é interessante como a mente da gente abre assim, porque eu vou dar um exemplo. Tem culturas que comem com a mão. E tem esse pessoal, eu prestei atenção uma coisa deles. Tem a hora do almoço, tem o refeitório lá, e eles preferem pegar a comida e ir para o quarto deles, porque eu senti que eles têm uma certa vergonha de comer ali com a mão na frente de outras pessoas, sabe? Eu achei isso muito interessante, esse comportamento. E não deveria ter vergonha, né? Porque é a questão cultural deles. Ainda nesse quesito de mente aberta, eu vou dar o exemplo para vocês de quando eu fui trabalhar lá na Arábia Saudita. Tem 3 anos que eu estou trabalhando lá. E vocês sabem que as mulheres árabes, elas vestem as abaias, né? São aquelas roupas pretas cobrindo todo o corpo, e elas usam o lenço também. Algumas delas deixam só o olhinho do lado de fora. Então, aquilo para mim foi um choque cultural muito grande, porque nós como brasileiros no geral, né, a gente está acostumado a usar roupas normais, que são normais pra gente, roupa curta, assim, como eu tô aqui sem manga, né, num calor,
E quando a gente chega lá, a gente vê assim a olhar as coisas de uma perspectiva diferente, né? É uma questão cultural, você passa, ou pelo menos eu passei a olhar, achar o máximo aquilo, conviver com aquelas pessoas, né? Uma cultura totalmente diferente. Então, na minha opinião, esse quesito 2 aqui, que é da mente da gente abrir, no meu ver, é uma questão de a gente passa a não julgar. Se antes eu julgava alguma coisa, quando a gente passa a morar fora ou trabalhar fora do país, a gente passa a ver as coisas de uma forma diferente, a gente passa a julgar menos ou a não julgar. A terceira mudança psicológica é que você perde o medo da mudança. É como se as coisas tivessem ou ficassem mais fácil. Então, quando você sai de casa pela primeira vez, tudo é mais difícil. Principalmente, por exemplo, quando você faz seu primeiro voo internacional. Passa 1001 coisas na sua cabeça, no final dá tudo certo. O segundo voo internacional, você já vai pegando a manha. É aquela frase que diz, não são as coisas que ficam mais fáceis, é você que fica mais forte. Então você vai pegando aquelas coisas que aconteceram e não repete mais. E as pessoas costumam falar, os mais próximos, mas Cecília, tu é muito corajosa de fazer isso. E aí eu digo, eu me considero corajosa, né? Eu como mulher, hoje não, que eu tô já acostumada a viajar, mas imagina, uma menina com 20 e poucos anos, viajar sozinha, eu achava, para mim, acho ainda, um ato de coragem, sair de casa e desbravar o mundo por aí. Esse é o terceiro hábito, que é perder o medo da mudança. O quarto hábito psicológico é em relação à saudade, né? À distância. Você aprende a valorizar as pessoas, valorizar momentos simples. Quando a gente sai de casa, o ciclo social da gente muda e às vezes é até zero. A gente chega numa certa idade que eu particularmente, isso é, na minha opinião bem pessoal, eu acho difícil fazer amizade depois de uma certa idade. E principalmente você quando é imigrante, quando você sai, vai para outro país, começar a fazer amizade naquele outro país. É muito interessante isso, porque você tá longe de casa, aí vem batendo aquela saudade, dá vontade de voltar para casa, mas você já tomou aquela decisão definitiva, vem aquela sessão nostalgia, e você passa a dar mais sentido para a tua vida, você passa a valorizar coisas. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu encontrei um Guaraná aqui, um Guaraná, e Guaraná é um refrigerante brasileiro. Quando eu encontrei esse Guaraná, eu quase chorei, eu me emocionei, foi a mesma questão com o brigadeiro. Então são coisas assim que bate a saudade e a gente começa a ter mais sensibilidade com valorizar mais, sabe, essas pequenas coisas. A quinta mudança psicológica é sobre a inteligência emocional. É bem interessante esse quesito, porque quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente tem uma rede de apoio. E muitas vezes quando a gente sai e viaja ou vai para trabalhar em outro país, a gente não tem ninguém. Eu só tinha o meu marido aqui. Eu não tinha família, não podia contar com a família dele. E teve situações que ele teve que sair do país algumas vezes e eu fiquei sozinha. E lidar com solidão é chato, né? Ninguém quer ficar sozinho ou sozinha, principalmente num país que você não conhece. E isso toma tempo de você conhecer outras pessoas, fazer amizades novas, que não é fácil, principalmente quando está em outro país. E essa questão de solidão, para mim, é um quesito bem especial, porque você
aprende a curtir a tua própria solitude. Teve momentos que eu pensei, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí foi quando eu parei, comecei a entrar nas redes sociais, comecei a ver que tem milhares de pessoas que estavam e ainda estão passando pela mesma situação que eu estava passando na época, que é o quê? Você conviver em um país que não conhece ninguém. Foi quando aí comecei a estudar sobre comportamento humano, expansão da consciência, enfim, todos esses temas aqui que eu estou trazendo para vocês. A sexta mudança psicológica é a questão da autoestima. E eu falo esse item com muita empolgação. Eu me lembro quando nós conseguimos comprar o nosso primeiro carro, e esse carro ele era automático. Eu me lembro que no Brasil eu aprendi a dirigir o carro manual, né, com marcha lá, passando as marchas. E quando a gente chegou aqui, depois de muito tempo, nós conseguimos comprar o nosso carro, e o carro da gente era automático. E aí fui aprender a dirigir, e eu tive que tirar a habilitação daqui. Ou seja, eu já tinha de lá do Brasil, e quando eu vim para cá, vim tirar a habilitação daqui. E vocês não vão acreditar, eu fiz uma festa, eu comemorei tanto, eu achava o máximo, sabe? Para mim foi, eu vou falar de uma forma metafórica, eu criei asas, sabe? Assim, você tá em outro país e conseguir tirar uma carteira de habilitação, conseguir dirigir aqui, sabe? É muito gratificante, é uma sensação maravilhosa. Para mim, esse quesito, para mim, é um dos mais legais, essa questão da autoestima. A sétima mudança psicológica é que quando você mora fora do país, você passa a ver a vida com mais maturidade. E eu vou explicar melhor. Quando a gente está na casa da gente, dos pais da gente, no país, na cidade que a gente nasceu, a gente cresceu num sistema. A gente cresceu ali num determinado lugar que você ficou no piloto automático. E uma vez que você escolhe ir para outro país, é uma decisão sua. Você vai para aquele outro lugar. Então, tudo que você faz naquele outro lugar é com um propósito. Você tem uma razão especial para fazer aquilo dali. Deram para entender a diferença? Então, quando você vai para outro lugar, é como se você fizesse as coisas com mais amor, com mais propósito mesmo, é essa a palavra. Mas me conta aqui nos comentários desses 7 hábitos. Vocês já sentiram essa mudança? Me fala se vocês já tiveram alguma experiência parecida e compartilha aqui comigo que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.